Existe uma história sensacional a respeito do ator Jim Carrey, né? Quando ele estava ali comendo o pão que o diabo amassou, gramando o início da sua carreira, passando todo tipo de dificuldades. Essa história é famosa, até porque ele já contou isso em muitas entrevistas que ele deu. Ele simplesmente, no momento em que ele estava na maior pindaíba, numa dureza de dar gosto, ele fez um cheque para ele próprio, num valor de acho que aproximadamente 20 milhões de dólares. Ele escreveu um cheque no valor de 20 milhões de dólares e disse para ele próprio que esse era o valor que ele iria receber, né, em determinado prazo da história da vida dele. Isso porque ele estava assim, sem trabalho, sem dinheiro nenhum, absolutamente no auge do fracasso da sua carreira, no auge do fracasso da sua história. Ele escreveu esse cheque e se enxergou recebendo esses 20 milhões de dólares. Um ano depois, esse foi exatamente o valor que ele recebeu por um filme que ele fez chamado Debi Lloyd. Então ele simplesmente conseguiu ressignificar, se reenxergar enquanto ser humano, né? O que qualquer um de nós jamais imaginou que poderia ter algum tipo de efeito na nossa vida ou na nossa história. Ele estava ali no auge do seu fracasso, podia ter continuado se enxergando como um absoluto fracasso, como um cara que não deu certo, como um humorista, um ator que não iria ter nenhum salto na carreira, nenhum avanço na sua vida profissional. Ele foi lá, fez o cheque dele para ele próprio, deixou lá penduradinho e ficou se enxergando, se imaginando, olhando, vivenciando o momento em que ele receberia de outra pessoa esse cheque no valor de 20 milhões de dólares que ele fez para ele próprio. Um ano depois ele estava recebendo esse valor pelo filme Debi Lloyd. O que isso tem a ver com a síndrome do fracasso? O que isso tem a ver com essa síndrome que acomete a maior parte da humanidade? Esse é um problema que provavelmente você pode ser que o enfrente em alguma área da sua vida, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, seja nos seus relacionamentos ou mesmo na sua saúde, no que se refere à sua saúde. Todos nós, em algum ponto dessas áreas, em alguma dessas áreas de nossas vidas, deixamos que esta síndrome do fracasso ela se torne aí dominante e fazendo com que nós realmente, né, transformemos em realidade a forma fracassada como muitos de nós se enxergam, né, em determinadas áreas de nossas vidas ou em muitas outras áreas de nossas vidas. Se por acaso você se enxerga assim como uma pessoa que tem fracasso em alguma dessas áreas da sua vida, na área profissional, na área financeira, nos seus relacionamentos ou no que se refere à sua saúde, deixa aí nos comentários para a gente poder trocar uma ideia, para eu poder ter a noção de que essa conversa vai fazer sentido para você. Como é que nós nos livramos da nossa síndrome do fracasso e por que ela existe, por que ela toma conta de nós aí no correr de nossa história, que eu acho que é isso que te interessa. Como você faz para se livrar dessa síndrome do fracasso, e aí no correr da conversa você vai entender por que eu contei essa história do Jim Carrey logo no início, na abertura desse vídeo, dessa conversa. O que acontece? Nós simplesmente somos exatamente o reflexo da forma como nós nos enxergamos. A forma como a gente se enxerga vai refletir nos resultados em todas as áreas de nossas vidas. E muitos de nós, a maioria da humanidade, se enxerga de uma forma fracassada ou de uma forma menor do que a pessoa realmente é na sua essência.
É muito difícil para um ser humano, né, se enxergar à altura do que ele realmente é, à altura do que ele tem como potenciais internos dentro de si próprio para poder vencer qualquer tipo de dificuldade, barreira, para poder se impor aos seus desafios e para poder vencer em todas essas áreas de suas vidas, ou seja, ter sucesso pessoal, né, em todas essas áreas da sua vida. É muito difícil porque nós fomos criados, né, desde a nossa juventude, da nossa tenra infância, nós fomos criados debaixo de críticas, de julgamentos, né, de apontamentos críticos a nosso respeito. Com isso, né, recebendo essas informações que nós fomos recebendo desde nossa infância, isso foi ficando encruado dentro de cada um de nós. Cada crítica, cada julgamento que você foi recebendo no correr de sua vida, e é bom você parar para pensar a respeito dessas críticas e desses julgamentos, né, que fizeram parte aí da sua história, foram acabando com a nossa possibilidade de elevar a nossa estima, de elevar o nosso nível de confiança em nós mesmos. É muito difícil, né? Por incrível que pareça, é difícil você encontrar uma pessoa que tenha tido tamanho estímulo na sua infância e na sua juventude, dos pais, dos professores, dos colegas, no intuito de fazer com que essa pessoa aumente o seu nível de confiança própria, aumente o seu nível, a sua estima e, consequentemente, tenha aí um nível maior de amor por si, né? Amor próprio. Quando a pessoa está dotada de muito amor próprio, quando a pessoa está dotada de mais confiança, quando a pessoa está dotada de uma autoestima, vamos dizer assim, ela ganha os recursos necessários para poder vencer na vida, para poder vencer seus desafios e para poder ter êxito no correr aí nas diversas áreas, né, que competem aí a sua história, a sua vida. Nós, em sua maioria, vivenciamos a síndrome do fracasso, a forma como nós nos enxergamos, a forma limitada como nós nos enxergamos. Muitos de nós não têm sequer, na verdade, a coragem, né, de encarar essa forma deturpada e negativa de se enxergar. Então, o que nós fazemos, né? Por isso, né, que falar mal dos outros, criticar os outros, julgar as outras pessoas é um esporte preferido do ser humano, né? Não só aqui no Brasil, como em muitos países, né? Nós adoramos criticar aqueles que têm êxito financeiro, nós adoramos criticar e julgar aqueles que têm êxito profissional, nós adoramos criticar e julgar aqueles que têm êxito nos seus relacionamentos, né? E menor parte aí na turma da saúde, na turma que tem êxito na saúde. Por quê? Porque é mais fácil nós apontarmos para o outro, criticarmos o outro, julgarmos o outro, do que olhar para dentro de nós e encarar a realidade, a dura realidade da forma negativa como nós nos enxergamos. Isso é o que eu chamo de síndrome do fracasso, né? É uma forma, né, deturpada, limitada do ser humano se enxergar em decorrência de tantas coisas negativas, né, que foram sendo impostas para dentro de nós e depois nas experiências de nossas vidas, aquelas as quais nós não conseguimos vencer, ou seja, os fracassos que nós tivemos no correr de nossas vidas foram atestando, ou seja, confirmando a forma negativa como nós nos enxergamos. É uma espécie de provação que o cérebro provoca, tá? Por conta da imagem que você faz de você mesmo.
Olha que coisa louca, como é que é a criação, o potencial da criação humana, né? Nós criamos uma imagem limitada a nosso respeito, nós criamos as limitações e as barreiras, né, dos nossos potenciais, e depois nossas experiências de vida simplesmente vão confirmando aquilo que no seu cérebro, na sua mente, já é algo exato, já é certo. Se eu sou uma pessoa limitada, se eu não tenho condições dentro de mim para ter êxito financeiro, êxito profissional, êxito nos meus relacionamentos ou para cuidar melhor da minha saúde, as experiências que eu vou vivenciar depois, elas vão confirmar isso que eu mantive na minha mente, isso que eu criei na minha cabeça, na minha mente subconsciente e na minha mente consciente, né? Ou seja, eu estou pagando o preço de uma herança negativa, de muitas críticas, muitos julgamentos que depois se refletem em autocrítica, em autojulgamento. Nós nos punimos, nos criticamos, nos julgamos, nos enxergamos como seres limitados. Depois nós, em decorrência das críticas, dos julgamentos, né, dos apontamentos que nós sofremos no correr de nossas vidas, essas imagens ficam cravadas dentro de nós como seres limitados, e aquilo que nós vamos enxergando no mundo à nossa volta só vai nos ajudando a ter certeza disso que nós criamos em nossa mente. Tudo parte do seu cérebro, da sua mente, e depois você só vai enxergando, porque o cérebro ele vai atrás de achar aquilo que já está cravado aí dentro de você. Se você se considera uma pessoa fracassada, vamos dizer assim, no âmbito financeiro, da sua vida financeira, você só vai enxergar um monte de pessoas com dificuldades financeiras e vai simplesmente atestar que o mundo é assim, que as pessoas têm dificuldades financeiras mesmo, que só pouquíssimas pessoas conseguem obter êxito financeiro em suas vidas, mas que a maioria da humanidade é exatamente como você, são pessoas que não têm condições de ter êxito financeiro. Nada mais nada mais reflexivo, né, do que a imagem que a maioria da humanidade faz de si própria. Quando você constrói uma verdade de falta de êxito, de fracasso dentro de você, simplesmente você vai buscar as referências, isso é inconsciente, tá? Você vai buscar as referências que te comprovem o quanto você está certo, o quanto você está certa na sua avaliação de que êxito financeiro é para poucos e pessoas muito sortudas da vida, etc e tal, e que você faz parte da grande maioria das pessoas que não tem êxito financeiro, porque não é para ter, porque o mundo é desse jeito, porque a vida é assim. Quem tem essa síndrome do fracasso, né, pela forma limitada como se enxerga, pela falta de potencial que consegue enxergar dentro de si próprio, infelizmente, já já eu vou te explicar como é que você vai se livrar disso, tá? Já já eu vou te explicar como é que você vai se livrar dessa história aí, para que você possa aí sim construir as bases, para que você possa reverter esse quadro e obter êxito nas diversas áreas da sua vida, tá? Mas antes, só para você poder desenhar melhor o quadro, entender e saber o ponto em que você vai atacar aí dentro de você, tá? Nós simplesmente ficamos criando essas verdades dentro de nós e gerando pretextos e justificativas para que a gente não tenha êxito, tá? Ou nos nossos relacionamentos, ou na nossa saúde, ou na nossa vida profissional, ou na nossa vida financeira. Então nós vamos gerando uma série de desculpas, uma série de pretextos, tá? É o famoso eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade intelectual, eu não tenho condições financeiras, físicas para reverter a minha história, eu dependo desse emprego, eu dependo desse trabalho, as pessoas com as quais eu me relaciono não são legais, eu só encontro pessoas
que não tem amor por mim, por isso meus relacionamentos não dão certo, eu só encontro trabalhos que não me trazem satisfação, que não me trazem prazer, meu chefe é uma desgraça, esse trabalho é o único que eu consigo obter na minha vida, e assim eu vou justificando e contextualizando, tá, toda uma realidade que espelha a forma como eu me enxergo. E isso é inconsciente. Obviamente você não faz isso conscientemente, mas se você for aprender ou entender, querer entender um pouco mais sobre como funciona a nossa vida, você vai entender que tudo parte de dentro de você. E isso está intrinsecamente, diretamente ligada à forma como você se enxerga. Se você mudar a forma como você se enxerga, se você passar a se enxergar como uma pessoa que tem mais êxito na sua vida profissional, financeira, nos seus relacionamentos, na sua saúde, se você começar a se enxergar, se você começar a imaginar, se você começar a visualizar você obtendo êxito em todas as áreas da sua vida ou naquela área específica em que você gostaria de ter mais êxito, isso vai começar a reconstruir a forma como você se enxerga. Reconstruindo a forma como você se enxerga, seus resultados em determinada área serão completamente diferentes dos resultados com os quais você vem convivendo aí no decorrer da sua vida. Ou seja, você sai da síndrome do fracasso, tá? E passa a vivenciar aí a experiência do êxito, do sucesso na sua vida e na sua história, em todas as áreas da sua vida. A partir do momento em que você criar na sua cabeça, tá, a sua imagem mais repleta de grandeza, mais repleta de condições, mais repleta de capacidade, mais repleta de coragem, mais repleta de fé, de amor, de expectativa. Quando você criar um quadro sobre você muito melhor do que o quadro com o qual você tem se deparado aí, ou você formou a seu respeito, isso quer dizer que você vai plantar a semente daquilo que vai te levar a ter êxito em todas as áreas da sua vida ou naquelas áreas em que você gostaria de ter melhores resultados. Tudo parte da forma como você se enxerga, tá? Nós somos aí, nós vivemos, né, em provações diárias, né, na forma como as pessoas nos enxergam e, claro, um universo de pessoas vivenciando a síndrome do fracasso, elas também querem que você faça parte dessa turma. Ninguém quer que você se sobressaia, ninguém quer que você se transforme numa pessoa maior, porque as pessoas que têm essa síndrome, elas precisam, né, de outras pessoas para compartilhar os seus fracassos. Ou seja, a conversa mais gostosa que as pessoas têm é uma disputa para ver quem está pior na vida. Eu não sei se você já participou de uma conversa triste como essa, mas eu tô devendo não sei quanto, e eu que tô devendo não sei quanto e vou perder também a minha casa, e eu que tô devendo não sei quanto, vou perder a minha casa, e agora eu também entrei num rolo de dívida muito maior, e eu que tô então também com problema de saúde, com problema financeiro, com problema profissional. As pessoas ficam disputando para ver quem tá pior, né? Para ver quem tá numa situação pior. Isso nada mais é do que uma forma inconsciente, né, que as pessoas que estão se enxergando de forma tão negativa vão arrumando, né, um certo conforto no intuito de se tornarem melhores pela situação pior que elas estão vivendo. Olha que loucura! Ao invés de estarem trocando informações para tentar, né, ajudar uns aos outros no intuito de conseguirem vencer seus desafios, suas circunstâncias, suas condições, as pessoas entram numa infeliz disputa para ver quem está pior, e geralmente quem vence essa disputa acaba se sentindo até um pouco melhor.
Olha só que lugar triste, né, que se encontra aí a maioria de nós. Eu espero, né, sinceramente, que você consiga, através dessa conversa que nós estamos tendo, sair desse lugar, certo? E começar a disputar em conversas quem está melhor. Né, começa a ajudar as pessoas, né, que estão vivenciando aí esses momentos tão difíceis, circunstâncias tão difíceis, né, justamente porque foram criando isso dentro de suas cabeças, a falta de condição de resolver, a falta de capacidade de resolver, a falta de tempo. Qualquer justificativa que seja dada, nada vai de encontro à raiz do problema das pessoas, que é a forma como elas se enxergam, certo? Se eu me enxergo derrotado financeiramente, eu vou arrumar todo tipo de pretexto, todo tipo de desculpa, todo tipo de justificativa para dizer eu não tenho condição, a minha vida é assim. Embora nós todos saibamos de casos de pessoas que saíram de condições e circunstâncias absolutamente deficientes socialmente falando e conseguiram chegar a um êxito muito grande. Essas pessoas são especiais, são diferentes no que exatamente, né? Simplesmente na forma como elas enxergaram a si próprias. Isso consequentemente gerou uma visão de oportunidade em suas vidas. Ou seja, se eu me enxergo tendo êxito nos meus relacionamentos, sendo uma pessoa feliz nas minhas relações, sendo uma pessoa saudável nas minhas relações, tendo relacionamentos satisfatórios, alegres, felizes, se eu começo a criar essa imagem dentro de mim, isso vai se tornar uma verdade. Isso vai começar a chamar pessoas, tá? Que complementem essa verdade que eu estou criando dentro de mim. É assim que nós vamos abrindo os nossos caminhos. É dessa forma que nós vamos abrindo aí as comportas das barreiras que nossa mente criou para nós e para nossa vida. Se você quiser ter êxito profissional, êxito financeiro, simplesmente comece a se enxergar, comece a imaginar e a sentir isso acontecendo em sua vida. Quando você começar a criar a sua imagem e criar uma nova consciência a seu respeito de que você é uma pessoa que tem êxito profissional, êxito financeiro, que você é uma pessoa absolutamente saudável e feliz e realizada nos seus relacionamentos, essa consciência nova que você vai criar a seu respeito vai buscar encontrar o lugar dessa verdade. Ou seja, é o que nós chamamos aí de lei da atração ao contrário. Ao invés das coisas se aproximarem de você, é a sua mente, o seu cérebro e a imagem que você faz de si próprio que vai buscar essas coisas que vão tornar essa imagem que você construiu dentro de você como uma verdade absoluta. Foi isso que o Jim Carrey fez lá no início do nosso vídeo, né, no início da nossa conversa. Ele se enxergou recebendo aquele valor. Ele acreditou na imagem que ele construiu, ele gerou essa consciência verdadeira a seu respeito como um ser humano profissional que estivesse recebendo aquela montanha de dólares que ele estabeleceu para ele, né, receber. E isso simplesmente gerou então na mente dele uma verdade tão absoluta daquela realidade imaginada, daquela consciência gerada, que a sua mente foi atrás de tornar aquilo uma verdade. A verdade de nossas histórias é a verdade que nós estabelecemos dentro de cada um de nós. E como nós nos enxergamos nessa forma tão negativa, como nós nos abatemos de tal forma mediante as nossas dificuldades e os nossos fracassos,
como nós nos enxergamos como seres potencialmente limitados, menores, medíocres, muitas vezes simples, e isso é duro de enxergar, tá, gente? Isso é difícil de se enxergar, mas essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade, não é culpa dos outros, não é culpa do governo, não é culpa de Deus, não é culpa de nada. É simplesmente uma falta do conhecimento humano de que a sua vida reflete a forma como você se enxerga. É só isso. Se você passar a se enxergar num tamanho maior, se você passar a se enxergar, na verdade, como você é de verdade, um ser humano com potencial e com recursos absolutamente ilimitados, que é isso que você é de verdade. Você tem uma capacidade mental de criação absolutamente suficiente para mudar a sua imagem, a forma como você se enxerga e fazer com que você simplesmente se direcione para os lugares aonde você quer ir. Você tem recursos emocionais que vão se elevar caso você comece a se enxergar tendo êxito nas diversas áreas da sua vida. Isso vai te gerar uma sobreposição de emoções positivas, isso vai começar a te gerar um lugar gostoso de emoções, isso vai começar a te gerar uma paz, uma harmonia, uma alegria, uma felicidade, uma intenção emocional de transformar em realidade aquilo que você está criando a seu respeito. Isso vai fazer, essas emoções vão fazer com que o seu corpo físico se anime, com que o seu corpo físico queira romper aí as barreiras, com que ele queira entrar em ação, com que ele queira fazer acontecer aquilo que as suas emoções estão provocando, borbulhando dentro de você. E assim você começa a se afinar, se harmonizar, né, com a sua força espiritual, vamos dizer assim, porque você gerou uma quantidade de amor por você, se enxergando de uma forma verdadeira, muito maior do que você estava até então se enxergando, e aí sim você entrou em entendimento verdadeiro sobre quem você é de verdade. Um ser divino, uma pessoa de luz, uma pessoa feita de luz e de amor, uma representação divina aqui na Terra, uma pessoa capaz de criar e de realizar, uma pessoa capaz de fazer coisas absolutamente notáveis, incríveis, sensacionais, espetaculares. É isso que você é de verdade. Não é isso que você criou na sua cabeça, na incorrência da sua vida, daquilo que você escutou quando era criança, jovem, depois as experiências que te confirmaram essa visão crítica, julgadora, negativa que muitos de nós criamos no correr de nossas vidas. Você é muito maior do que isso. Você é muito mais potente do que isso. Você tem capacidade dentro de você de realizar coisas muito mais incríveis do que você tem realizado hoje, claro, em decorrência da visão que você tem a seu respeito. Quando você começar a reformular essa visão, quando você começar a recriar essa consciência verdadeira de que você é uma representação de uma potência de energia divina aqui na Terra, de que você tem capacidade dentro de você de fazer coisas absolutamente incríveis, espetaculares, extraordinárias, bastando que você passe a se enxergar desse jeito. Quando você forma dentro da sua cabecinha a imagem de você tendo êxito financeiro, de você tendo êxito profissional, como seria isso na sua cabeça? Como seria você tendo seus relacionamentos maravilhosos? Como seria você sendo uma pessoa absolutamente saudável, num corpo físico saudável, em que você cuida, se alimenta bem, dorme bem, você consegue fazer aí a prática dos seus exercícios? Como seria se você não vivenciasse os seus problemas financeiros? Como você seria se você tivesse êxito
financeiro, profissional, nos seus relacionamentos e na sua saúde. Conforme você cria isso dentro da sua cabeça, conforme você gera essa consciência, essa certeza de que você é essa nova pessoa que você está criando dentro de você, assim será. Isso vai buscar verdades comprovatórias na tua história. Essa formação dessa imagem mental a seu respeito vai buscar depois a comprovação do êxito, ao invés do que está acontecendo provavelmente na sua vida há muitos anos, que a sua mente está buscando a comprovação da imagem do fracasso, a imagem do não dar certo, né? Lembra, nosso cérebro vai atrás de comprovar aquilo que já está dentro de você. Conforme você disser, conforme você afirmar, conforme for o seu grau de consciência a seu respeito, isso se tornará uma realidade na sua vida. Tudo é a forma como nós nos enxergamos. Você criar uma imagem maior, mais positiva, mais aliada com a verdade do que você é, um ser humano com potencial absoluto para rasgar esse planeta ao meio de tantas coisas maravilhosas que você pode fazer na sua vida, isso simplesmente vai incorrer em que as coisas vão partir para isso vai gerar para você um maior nível de confiança, um maior nível de fé, um maior nível de segurança, autoestima maior, amor próprio maior. Isso tudo vai gerar um despertar de todos os seus potenciais que você porventura deve estar aí querendo que você tivesse, mas você não tem. Na verdade, você tem, mas não despertou, porque você simplesmente não se enxergou nesse lugar de grandeza. Isso é um exercício de criação e de imaginação, e é um exercício que vai te livrar de um monte de lixarada aí, de medo, de insegurança, de autoestima, estima baixa, de falta de amor por você. Isso simplesmente é um exercício que vai te empoderar, que vai te engrandecer. Quando você se enxergar maior do que você se enxerga, quando você começar a se enxergar mais poderosa, mais poderoso do que você hoje se enxerga, quando você criar essa imagem dentro de você mais forte, mais potente, mais capaz, assim será, porque o teu cérebro vai atrás de comprovar a imagem que foi criada na sua mente. Cria uma nova consciência a teu respeito, cria uma nova forma de você ser na sua imaginação, na sua consciência, e assim será. Esse vai ser o protagonista da história da sua vida. Uma pessoa com êxito, uma pessoa feliz, uma pessoa que desfruta de todas as aventuras possíveis na sua vida, e não uma pessoa que está se arrastando aí no intuito de conseguir sobreviver. Você é um ser humano. Você é muito maior do que você pode imaginar que você é. Você é muito mais potente do que você pode imaginar que você é. Você tem dentro de você recursos potenciais absurdos que você só não despertou ainda por conta de todo o lixo que nós vamos acumulando aí no correr de nossas vidas. Mas hoje você pode virar essa chave. Hoje você pode mudar essa história. Hoje você pode se enxergar à altura de quem você é de verdade. Um ser humano repleto de luz e de amor, um sol nessa terra, uma estrela nessa terra, pronta para contar uma linda história do filme da sua vida. Muito obrigado por você me dar a coisa tão preciosa da sua vida como o seu tempo. Muito obrigado por isso, e dá logo aí um ponto de virada na história do filme da sua vida antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai chegar para todos nós e vai dizer assim, ó, corta.